Mangueira que vai apresentar. É a Sônia Ferreira, Jango da Mangueira, que vai apresentar. A Rádio Arte Show FM tem o prazer de anunciar o programa Show. Aqui é você, vai entrar no ar. O programa Show, aqui é você, vai entrar no ar. O programa Show, aqui é você, vai começar. É a Sônia Ferreira, Jango da Mangueira, que vai apresentar. É a Sônia Ferreira, Jango da Mangueira, que vai apresentar. A Rádio Arte Show FM tem o prazer de anunciar o programa Show. Aqui é você, vai entrar no ar. O programa Show, aqui é você, vai entrar no ar. Boa tarde, queridos e queridas da Rádio Arte Show. Hoje, dia 4 de julho de 2024, nosso programa, o Show Aqui é Você. Hoje, 4 de julho, pelo site da rádio www.arteshow.com, ao vivo. Amanhã, dia 5 de julho, no YouTube, e dia 7 de julho, pela tvfaz.com, às 12 horas. Poeta é alguém que escreve poesia, expressa sentimentos, brinca com palavras, faz rima, é um artista poético. Então nós estamos aqui hoje com a Luísa Miscasnov, que ela é mestra, ela vai falar o que ela é. Então eu vou perguntar, qual a origem do seu nome, Miscasnov? É polonês. Polonês? De quem é? Da parte da sua mãe? É, pai de mãe. Você é escritora? Sim, eu escrevo. Hoje em dia escrevo mais prosa, né? Mais romance, mas também já escrevi muita poesia. Como você se interessou pela leitura? Desde sempre, na verdade. Quando eu comecei a ler, a aprender a ler, eu me lembro de já ter muito interesse pela literatura. Então eu lia muito desde pequena e esse interesse só foi crescendo ao longo do tempo. Eu acho que eu nem consigo assim dizer um momento específico, porque basicamente a minha vida inteira como leitora eu tenho interesse pela literatura, pela escrita também. Então acho que desde sempre. Não sei se você vai saber me dizer, mas quantos livros aproximadamente você já leu? Eu não sei dizer, mas eu chuto talvez uns 1000 livros, porque eu tenho aqueles aplicativos que você contabiliza os livros. É um aplicativo que você pode colocar os livros que você leu. E lá tem mais de 800 livros que eu sei que eu já li. Mas como não tem todos os livros que eu li, então eu chuto uns 1000 livros por aí. Mas desde que idade, mais ou menos? 5 anos, 6 anos, 10 anos? Eu não lembro quando eu comecei a aprender a ler. Deve ter sido com 5, 6 anos. Você se interessou por esse lado? Sim. Que bom, uma menina tão jovem. Você tem quantos anos? Eu tenho 26. 26 anos. Agora, você escreveu um livro, né? Sim. Fala um pouquinho sobre o seu livro chamado Diálogo. Então, no final de 2020, 2021, eu publiquei meu primeiro romance, que se chama O Diálogo, pela editora Benalux, que é uma editora independente lá de São Paulo. E o Diálogo, ele é um romance que trabalha algumas questões, fala principalmente sobre uma mulher e a relação dessa mulher com o passado dela. Então eu trabalho alguns temas que me interessam na literatura em geral,
é a questão da memória, a questão do silêncio, a questão do crescimento também, da juventude, de crescer como mulher, a questão das relações também familiares, das relações amorosas, dos traumas. Enfim, são várias questões que eu tento desenvolver a partir dessa história. Agora, mas esses livros que você falou, que acho que talvez sejam 1000 livros, mas são assuntos diferentes, policial, romântico, como é que é isso aí? Eu leio de tudo, assim. Eu já tenho um pouco, já sei mais ou menos o que vai me atrair ou não, mas eu leio basicamente de tudo. Leio literatura nacional, leio literatura internacional, leio ficção, leio não ficção, leio romance, leio poesia, crônica, conto. Eu leio de tudo, assim, não tenho muito critério nesse sentido. O que for bom, eu leio. E você é uma escritora carioca com participação em antologias e revistas diversas. Fala um pouquinho sobre isso. Então, a questão das revistas eu acho bem legal porque antes de publicar meu livro, eu sempre participei de revistas literárias. Então, foi um caminho que eu encontrei para começar a publicar meus textos, porque eu acho que quando você é uma mulher escritora, especificamente, você não sabe muito bem por onde começar, e você nem se vê muito bem como escritora. É uma identidade assim, que demora a vir, né? Demora você falar assim, não, eu sou uma escritora. E como eu sempre escrevi, eu comecei publicando em alguns concursos, comecei a participar de alguns concursos de poesia, até na escola mesmo. Foi como eu comecei a colocar esses textos no mundo, digamos assim. E depois comecei a participar de revistas, então diversas revistas literárias. Eu acho que é um espaço muito importante para os escritores, principalmente para os escritores independentes, que são esses escritores que estão começando, publicar nesses espaços. Então eu comecei publicando basicamente assim, e também nos meus próprios sites, no meu site. A internet ela teve um papel interessante, tem um papel interessante para a literatura nacional, porque eu acho que é um espaço onde os escritores podem publicar seus textos de forma mais livre, né? E aí foi assim. Então até hoje eu eventualmente participo de revistas, publico. É um espaço que eu acho bem legal, assim. Porque no Instagram eles elogiam muito você, né? O Instagram é um espaço também legal para troca. Conheci muita gente por lá também, fiz amigos. Eu acho um lugar legal, assim, pode ser interessante. Você é advogada, com essa idade, fez a prova da OAB, passou? Fiz. Advogada. Você é mestre em Direito pela UFRJ, onde pesquisou Direito Reprodutivo de Mulheres Sem Filhos. Por que você escolheu esse tema? Então... Que você não tem filhos. Eu defendi meu mestrado agora, sexta-feira. Fiz a defesa, né? Naquele momento foi aprovada, E eu sempre trabalhei na faculdade, então eu sou formada em Direito, fiz a graduação em Direito, mas sempre trabalhei um pouco com antropologia e ciências sociais, dentro do Direito. E sempre trabalhei com temas assim mais ligados à prática, como as relações acontecem, como as coisas acontecem na realidade, digamos assim. E no mestrado, entrei no mestrado logo depois que eu me formei. Eu me formei em 2021, em 2022 eu entrei no mestrado. E na época eu estudava a questão da liberdade de expressão e censura na arte. Era o tema que eu pesquisava. Mas eu acabei me interessando por um grupo de mulheres que eu vi no Facebook, que eram mulheres sem filhos que queriam fazer laqueadura, que aquelas, para quem não sabe, é uma cirurgia de esterilização permanente, que é quando a pessoa retira as trompas e a partir daí não pode ter filhos. E essas mulheres, elas não têm filhos e elas não querem ter filhos,
Então elas reivindicam esse direito, que é um direito garantido por lei, mas que elas, mesmo tendo esse direito, não conseguem fazer a cirurgia. E eu achei o grupo muito interessante e resolvi pesquisar esse tema. É um tema também que diz respeito à questão da reprodução, claro, do direito das mulheres, direitos humanos. E como a minha pesquisa ela é ligada à antropologia, acabou sendo um tema que casou bem assim, com o que eu queria fazer. E foi isso, falando de maternidade também, né? Dessa escolha pela não maternidade, no caso. Que muitas mulheres não querem ter filhos, né? É isso. Mas elas já querem fazer laqueadura? É? Sim, algumas bem novas decidem que querem fazer laqueadura, não querem ter filhos e preferem esse método contraceptivo, ao invés de usar um método que se chama de provisório, né? DIU, Remédios. anticoncepcional, tem mulheres que não querem usar hormônio, então elas E optam ainda não por- aceitaram isso. Aceito por lei, por lei se aceita. A lei diz que mulheres acima de 21 anos ou com 2 filhos vivos podem fazer a laqueadura. Mas essas solteiras, Também podem, não importa se é casada ou se importa, é é. solteira. Não precisa de autorização, hoje em dia basta que você tenha 21 anos. e faz assim, público ou tem que pagar? Como é que é? O governo financia? A cirurgia ela pode ser feita no SUS ou por meio privado. Então, se a pessoa tem um plano de saúde ou se ela vai pagar totalmente, né? Ela pode, né? É a escolha da mulher. Agora fala um pouquinho sobre a sua vida pessoal. É assim, você trabalha em quê? Fala um pouquinho sobre o seu trabalho, o que você faz no seu trabalho. O meu trabalho formal, digamos assim, eu trabalho com direito. Sempre trabalhei com direito, que é a minha formação, a minha graduação. Então, eu basicamente eu trabalho numa assessoria criminal e faço parecer. Basicamente, o meu trabalho é ligado a fazer parecer. E escrevo. Eu estava fazendo mestrado também, concomitante ao trabalho. Né? Terminei agora e eu gosto bastante dessa área acadêmica. Talvez, não sei ainda se eu vou fazer doutorado, é uma coisa que eu penso. E também, junto disso, eu escrevo ficção. Então é um pouco, tento organizar essas diferentes facetas. Né? Em que horas você faz isso? Você não trabalha o dia inteiro? Pois Não é. dorme, não? Pois é. Você muito passeia? cansativo. Eu passeio de vez em quando. Porque para trabalhar, o teu horário é móvel, né? É flexível. No Ministério Público que você trabalha? No Ministério Público. É flexível, não tem um horário fixo, só ajuda. Você que faz seu horário. Pô, que bom. Que bom. Quanto tempo você... Não, esse livro que você escreveu, quanto tempo você levou para escrever? Eu demorei, acho que cerca de 2 anos para escrever esse livro. Foi de 2000 Parando, né? Parando. com pausas. E agora eu estou escrevendo um outro livro que estou escrevendo desde 2020. Então ele já está 4 anos, mas com muitas pausas também. Assim. Eu Tem que ter muita paciência, né? Escreve um livro, para. A escrita ela demanda muita paciência, porque não é só escrever. Você escreve e aí você precisa reescrever e reescrever. De repente não editar, gosta, né? Não cortar. gosta, escreve de novo. É um processo demorado mesmo. E tem algum assunto preferido nesse seu segundo livro? Eu acho que eu continuo escrevendo sobre a questão da memória. Eu escrevo, nesse segundo livro, eu acho que eu me foco muito na questão também das relações familiares e da questão principalmente da memória e de uma relação
entre mãe e filha, e dessa mulher com a própria vida. Então é a história de uma mulher que a vida Esse dela segundo livro. é esse segundo livro. A vida dela tem um pouco uma reviravolta, né? Ela tem uma série de problemas que fazem com que ela vá viver na antiga casa da infância, sozinha. E isso traz várias questões do passado dela, da relação dela com a família, com os pais, etc. Você não me falou como é que foi sua infância. Você é filha única, como é que é? Eu tenho 2 irmãos, na verdade eu tenho uma irmã mais velha, que é a Fernanda, e a minha infância eu acho que foi ok. Eu não sei, não tenho tantas lembranças assim. Eu lembro que Um bom pai, uma boa mãe, sim, eu sempre tive uma relação muito boa com os meus pais, assim, sua avó. com a minha avó, sempre tive uma relação familiar muito boa, assim. E meus pais sempre me incentivaram Seu pai, né? Sua mãe, né? a ler. Eu a li, escrever. sempre se incentivaram você. Uhum, Também seu pai, né? sim. Você escuta a música quando você está escrevendo? Então, eu gosto de escrever ou no silêncio ou com música clássica, música instrumental. Geralmente não escrevo com música com letra, né? Eu sei. Só. Porque eu prefiro as mais. Já que você falou, melhor pra me concentrar. já que falou em música, você gosta de samba? Eu O negócio gosto. aqui da gente é... Você gosta de samba? Eu gosto. Eu conheço menos do que deveria, né? Mas eu gosto. Qual dessas duas histórias do livro define você? Como me define? Difícil a pergunta. Acho difícil me definir. Não sei me. Você não teve, assim, problema na sua infância, pelo que você falou, né? Mas a literatura, o legal da ficção é isso, é você tentar se colocar no lugar do outro. Então eu tento trabalhar temas que me interessam e me colocar no lugar dos meus personagens, né? Sair de mim. Esse diálogo não foi um livro, assim, de uma menina que foi estuprada? Conta aí Não mais ou exatamente. menos. Conta mais ou menos. Eu li qualquer coisa sobre isso. Eu vou trazer Conta mais ou menos sobre isso. Mostra teu livro aí. o diálogo. Esse livro Fala um aqui. pouquinho sobre esse livro. Só dá pra ver aqui. Mostra lá. Não. E eu acho difícil, é difícil definir os próprios livros, né? É sempre melhor quando outra pessoa fala Ah, sobre... mas eu já ouvi muitos elogios a respeito desse livro. Mas vem cá, é tipo uma menina que foi estuprada, parece que eu li qualquer coisa sobre isso. não é exatamente Ou você isso. vivenciou isso ali, você viu acontecer alguma coisa na sua infância, me falaram isso, que te marcou, Uhum. marcou a tua vida vendo essa menina que foi estuprada. Como é que é essa história? Na realidade, eu acho que a partir de várias Você fala que histórias, tinha umas várias flores, vidas. né? Como é que é essa história? flores, não sei. Na varanda, sei lá. Foi Não, algo que você presenciou, não, te chocou? o diálogo ele é ficção mesmo, mas eu acho que muitas mulheres, muitas pessoas podem se identificar, porque diz respeito a uma história que muitas mulheres vivem, mas não é exatamente sobre um estupro, né? É sobre uma relação que essa menina teve e que em determinado momento ela se volta, então 20 anos depois ela para pensar nessa relação e nas complexidades dessa relação, que ela não sabe como se sentir com relação a isso, porque esse homem com quem ela se envolveu, ele morre. Então o mote da história é esse. Ela recebe a notícia de que esse homem morreu e a partir disso ela retorna para esse passado, porque ela não sabe se ela vai ou não ao enterro. A história é basicamente essa, entendeu? Você não viu nada disso, isso é uma ficção, né? Sim, é ficção. E quem
Quem participou daqui desse livro? O diálogo, ele foi prefaciado pela Aline Vey, que é uma escritora meio longo o prefácio. Posso ler uma parte do livro? Vê uma parte do livro. Vou ler. Depois, para descansar, tu bota uma música. Tem pergunta para você. Pera, deixa eu ver as perguntas Quer aqui. fazer as perguntas? Não sei não, vai. O Adalberto Galvão, de Portugal, ele pergunta assim: o que é a poesia na sua vida? Eu acho que a poesia, ela tá em todos os detalhes da vida. Eu acho que talvez eu dissesse que a poesia é o que me faz olhar para o mundo de forma atenta, olhar para as coisas de forma deslumbrada, interessada e não prestar atenção nos detalhes. Eu acho que a poesia tá nisso, sim, para mim. O Carlos Peçanha, da Guatemala, ele pergunta assim: para a literatura infantil, juvenil e adulta, é um processo diferente de inspiração e expiração? Eu não sei dizer se é um processo diferente. Eu acho que vem de lugares diferentes. Eu não escrevo literatura infanto-juvenil, mas tem escritores que escrevem tanto literatura infanto-juvenil quanto literatura adulta. E eu não sei dizer exatamente porque eu nunca tive a experiência de escrever um livro infanto-juvenil. Mas eu acho que tudo vem um pouco do mesmo lugar, mas você vai trabalhar a linguagem de formas diferentes, porque você está se voltando para públicos diferentes, né, para pessoas diferentes. Eu acredito que quando você escreve para criança e adolescente, você tem que tomar determinados cuidados, né, de linguagem, que talvez na literatura adulta nem tanto, ou vai ser de formas diferentes. Eu acredito que seja isso, a questão da linguagem mesmo. O Fernando Pego, da Argentina, ele pergunta assim: o que sobra e o que falta aos movimentos e instituições literárias em nossos países? Bom, falando especificamente do Brasil, eu acho que a literatura ainda é uma arte muito esquecida no meio público, assim. Eu acho que existe pouco incentivo, pouco investimento no que diz respeito à literatura, no que diz respeito à arte de forma geral, mas eu acho que a literatura ainda mais, ela acaba sendo um pouco esquecida, porque é um tipo de arte que demanda mais do interlocutor, né? Na música, a música ela é mais, como é que se pode dizer, mais fácil de acesso, né? E assim como um quadro, você olha imediatamente para aquele quadro, enfim. A literatura é uma coisa que demanda que você pare e leia, e demanda tempo e goste. Então eu acho que acaba, infelizmente, sendo uma forma de arte mais... que acaba sendo menos visibilizada, assim. Mas A Silvia Andrade, do Rio de Janeiro, ela pergunta assim: na sua opinião, qual o papel da literatura na formação da criança? Eu acho que é essencial, assim. Eu acho que a arte, no geral, ela é essencial para a formação das crianças, para a formação dos indivíduos, né? Porque todos nós fomos crianças. Porque eu acho que é um espaço de confabulação, de imaginação, um espaço de criação. Eu acho que o ser humano, ele é criativo, né? Ele tem esse pezinho sempre na arte, e normalmente a gente começa o nosso desenvolvimento com a arte. Então a criança desenha, a criança assiste filmes, a criança pinta, e depois isso acaba ficando de lado às vezes, né? Quando a pessoa cresce, ela acaba não acessando mais esse lado criativo, que eu acho que é fundamental para o desenvolvimento do ser humano, assim, na capacidade de olhar para o outro, de ver outras realidades. Então, a literatura, eu acho que tem um
um espaço interessante nesse sentido de saber como é a vida de um outro ser que não é você mesmo. A Ana Maria, de São Paulo, ela fala assim: pelo que eu estou vendo, você gosta muito de ler. Você poderia dar um conselho de como despertar o gosto pela leitura? Eu acho que o gosto pela leitura vem muito de você encontrar livros que te interessem, temas que te interessem, e livros com uma linguagem acessível. Então, por exemplo, eu comecei a ler, quando eu era criança, eu gostava de ler literatura policial. Adorava ler Sherlock Holmes, Agatha Christie, e depois fui para outras literaturas. Hoje em dia não é um tipo de literatura que eu leia particularmente, mas eu comecei lendo esse tipo de livro. Então, por exemplo, falando assim de crianças, né, ler livros infantos juvenis, que tenham a ver com interesses daquela criança. Então, se ela gosta, sei lá, de dinossauros, livros de dinossauro, temas que interessem a pessoa e livros que sejam acessíveis. Alguns livros tendem a ser uma linguagem mais que te chame a atenção de alguma maneira, livros mais curtos de repente. O Dalton Costa, do Rio de Janeiro, ele basicamente quase já respondeu a pergunta dele. Ele tem duas perguntas. Qual foi o seu livro de infância preferido e o que você está lendo agora? Meu livro de infância eram os livros policiais. Eu gostava muito de mistérios e ler esse tipo de coisa. E agora eu estou lendo um livro que se chama O Hospício é Deus. Como é que é o nome? O Hospício é Deus. Hospício. E é de uma autora daqui do Rio. E é um livro que fala justamente sobre a experiência dela em hospícios. Eu também acho muito interessante essa questão da loucura. Também é um tema que eu gosto de trabalhar na arte. A questão da loucura e das questões psíquicas, né? E antigamente era muito mais comum que se internassem as pessoas, né? Hoje em dia a gente não tem esse hábito, mas antigamente se internava as pessoas quando elas têm alguma questão psicológica, enfim. E aí esse livro basicamente é sobre isso. A Bel Prata, de Boston, ela fala assim: quando você começa a escrever, você já tem a história toda pensada e esquematizada ou vai deixando a imaginação fluir à medida que vai colocando as palavras no papel? Nem uma coisa nem outra. Assim, cada escritor ele trabalha de uma forma. Existem escritores que fazem toda uma esquematização do que vai ser escrito. Então, eles vão escrevendo sobre os personagens, sobre as cenas, sobre a história. Eu tenho um modo de criar mais livre. Então, eu começo a escrever sobre o que eu vou escrever. Isso é engraçado. Então, os livros, eles têm dois livros que, na verdade, eu escrevo sobre o que eu quero escrever. Então, vou colocando ali as minhas ideias, os meus pensamentos. E, em determinado momento, quando eu já sei o suficiente da história, eu começo a efetivamente escrever o livro. Mas eu geralmente não tenho todas as respostas ainda daquilo que eu vou escrever. Então, algumas coisas eu ainda não sei do que vai ser escrito. Eu trabalho um pouco assim. Eu não trabalho com ficha nem nada, mas alguns escritores trabalham com ficha. Eu acho que para um romance é mais difícil você só sair escrevendo. Acho que dá mais trabalho, seria mais complicado, porque aí você vai percebendo as coisas muito no meio e vai ter muita mudança. Enfim, pelo menos para mim, eu acho que seria mais complicado. Mas quando eu escrevo contos, textos mais curtos, às vezes só sai, assim, eu não planejo. E para finalizar, a Maiara Costa,
Ela é de Minas Gerais, ela fala assim, como faço para adquirir o seu livro? Tem algum contato? Sim, o meu livro pode ser adquirido na internet, né, pela editora, pela Amazon, etc. Qual é a editora? A Penalux. Mas pode ser comprado comigo também, eu envio para todo o Brasil. E o meu contato é basicamente meu nome, Luisa Milchanovski, no Instagram. Ou também tem o meu site, que é luisamilchanovski.com, ou o meu e-mail, que é luisamilchanovski@gmail.com. Meu nome é meio complicado, mas são 2 e's. E, enfim, não é difícil de me achar na internet, porque meu nome é bem... e não existem homônimos. Diferente, né? Agora é muito difícil a editora aceitar. Aceitou assim você, como é que é? Explica. Porque eu conheço pessoas aqui mesmo que escrevem, mas querem colocar numa editora e não conseguem. Explica como é que é isso. Cada editora, ela funciona de um jeito diferente, mas normalmente as editoras ou elas abrem um período para envio de livros, então tem editoras que elas em determinado momento elas abrem para que as pessoas possam enviar os seus livros. Outras editoras elas recebem os livros sempre. Algumas editoras não recebem, então elas não costumam receber livros. Então elas mesmas vão atrás dos autores, enfim. Mas eu acho que quem quer publicar, uma questão é primeiro ir atrás de editoras que te interessem, então vai depender do seu livro, do que você escreve. Procurar pequenas editoras que costumam ser mais abertas para autores novos e conversar com essas pessoas, enviar um e-mail, ver como é a publicação por essa editora, fazer uma revisão ortográfica do livro, acho legal para apresentar. E é basicamente isso, não tem muito segredo, é também uma questão de paciência. Demorou muito para a editora aceitar? Não foi tão demorado. Eu enviei para algumas editoras na época, recebi algumas respostas e eu acho que demorou uns 3 meses, 2 meses talvez, para ter uma resposta. E geralmente demora alguns meses assim para o livro sair também, porque tem a questão da edição, da capa, tudo isso que faz com que o livro demore um pouquinho para sair. Agora, você deu uma base de quantos livros você já vendeu? Não sei, não faço ideia, porque eu vendo, mas a editora também vende nos sites. Quanto é que é esse livro? O diálogo, ele tá R$42. R$42. Se mandar para o correio, isso é mais caro um pouquinho. Mais o frete. Mais o frete. Lê o prefácio do teu livro. Depois, diretora, vamos colocar uma música para ela dar uma descansada na voz. Lê, fala aí, lê. Vou ler o início do livro. Tudo começa por um longo silêncio. E após o silêncio, há um diálogo comprido, que se estende no ar, bate nas paredes e torna o ambiente abafado. O hálito dos teus lábios. Ela sabe que primeiro vem o silêncio e depois o diálogo comprido. O que é dito termina aqui. O diálogo não. O diálogo é maior do que o diálogo. O diálogo é um sem fim. Primeiro o silêncio e depois um diálogo que se estende, suspende. Talvez tivesse que ser assim ou nunca teria sido. Antes desse encontro já havia um encontro. Muitas vezes imaginado, estruturado na mente e depois reconstituído. Há vozes entre 2 silêncios. Esse diálogo não termina quando os lábios se fecham e o som de vozes silencia. O ar é pesado e bafeja. As janelas estão fechadas. A pele de um é quente. A do outro é gélida e se arrepia com as palavras que ainda flutuam no ar após o silêncio. Suor, suspiro. O diálogo continua naquilo que não é dito. Um responde ao outro no calar dos lábios, no dizer dos olhos.
Dentro de si ainda falam, mas não têm força alguma para dizer. É mais ou menos assim, nebuloso, quente. Dos teus lábios saem cascos, dos teus lábios sai mormaço, dos teus lábios esqueci, dos teus lábios sai neblina. No final, essa conversa não existe, faz parte de si. Seu interlocutor está morto, está morto. Toda a dimensão do não dito ficou selada em sua morte. Tudo o que não disse não tem mais opção de dizer. Com sua morte, morre o segredo. Com sua morte, nasce a voz que agora permite dizer. Minha filha, vamos botar uma música que é para ela descansar a gargantinha dela. Descansamos a voz aqui dessa bonequinha, escritora, poeta, né? Então, leu o prefácio do livro, né? Qual o tipo de... Em criança você era policial, e agora em adulto? Qual é o tipo de livro que você gosta de ler ou é misturado de ler? Eu leio de tudo, eu gosto de ler de tudo, assim. Eu gosto muito de ler romance, que é a narrativa longa, e eu gosto também muito de ler poesia. Eu acho que, assim, hoje em dia eu não tenho escrito tanta poesia, verso, mas eu leio muita poesia e eu acho que a minha escrita é muito influenciada pela poesia. Então, me preocupo muito com a questão da sonoridade, das palavras. Acho que a minha escrita tem um pouco essa influência da poesia. Mas eu leio todo tipo de livro, assim. Mas você tira um pouquinho de cada coisa e joga pro teu livro? Eu acho que a gente se influencia por tudo. Tudo, né, que acontece ao nosso redor, o que a gente lê, o que a gente pesquisa. E eu gosto dessa escrita próxima, escrever sobre coisas que eu conheço, digamos assim. Então, não costumo escrever sobre coisas, sei lá, uma história que se passa em outro país e que eu tenho que fazer grandes pesquisas. E tem escritores que têm mais essa pegada de sei lá, ficção científica. Não é muito não é muito do que eu faço, assim. Mas eu acho que tudo influencia o que a gente consome, tudo depois de alguma maneira influencia o que vai ser escrito depois. Você tem um lugar assim preferido para você ler na hora que está deitada? Qual é a hora que você lê? Eu leio em qualquer lugar, em qualquer momento, mas eu gosto muito de ler antes de dormir. Eu acho que, principalmente agora que eu tenho uma rotina muito puxada, faço muita coisa, a leitura antes de dormir, ela me ajuda a descansar, a ficar com a cabeça mais tranquila também, do dia a dia. E eu gosto de ler deitada, então deitada na cama, eu leio antes de dormir. Mas eu também leio muito no transporte público, leio em momentos em que eu não tenho digamos, nada para fazer, né? Estou no transporte público ou estou esperando alguma consulta. Nesses momentos, normalmente, eu leio. E dá para gravar? Para gravar o quê? Você tem a memória fresquinha, novinha? Depende muito do livro. Tem livros que, eu não sei porquê, isso acontece com muitos leitores, a gente não lembra de nada. Assim, lembra só que gostou e que não gostou. Então tem muitos livros que eu gostei, eu adorei esse livro. Tem que reler? Mas não necessariamente, assim, eu não sou muito. Eu releio alguns livros que eu considero que eu acho importantes, que eu gosto muito. Às vezes uma leitura consciente de, eu estou escrevendo, por exemplo, se eu fosse escrever sobre loucura, vou pegar livros que eu considero importantes sobre esse tema para reler, quase como uma pesquisa mesmo. E tem livros que a gente gosta muito e acaba relendo. Mas tem outros que não, assim, eu acho que não necessariamente você tem que reler. Até porque assim, tem muitos livros para serem lidos. Mas esses livros assim que você lê é indicado por alguém, ou você
vai numa livraria, olha assim, como é que é essa história? Ou eu já sei, por exemplo, às vezes um livro é um clássico, conhecido, e às vezes O não. autor, né? E às vezes não, às vezes vou em algum lugar, numa livraria, num sebo, e algum livro me chama a atenção, eu pego e leio. Eu acabo lendo várias coisas, de vários lugares, às vezes também clubes de leitura, que é um ambiente que eu acho muito legal também para quem gosta de ler. E até alguém perguntou, te incentiva a leitura? Eu acho que os clubes de leitura, eles também são bem legais para isso, assim, porque você tem outras pessoas para discutir aquela história. Então, você geralmente é mensal, você tem um encontro, às vezes virtual, às vezes presencial, para discutir determinado livro. E isso é muito interessante porque eu acho que incentiva, porque você vai se reunir com outras pessoas para conversar, e também você acaba descobrindo livros que você não necessariamente leria. Então isso aconteceu muito comigo quando eu participava bastante de clube, agora eu tô parada porque estou sem tempo, mas isso me fazia ler várias histórias que eu, se fosse por mim, eu não ia conhecer, eu não teria interesse, e eu acabo lendo e acaba sendo uma experiência bem bacana por conta do clube. Mas também você já teve livro que você leu e se decepcionou. Ah, claro, tem livros que a gente não gosta de ler e não é uma experiência Mas vai legal. até o final ou para no meio, quando não gosta? Depende, eu sou do tipo que eu paro. Se o livro estiver assim, realmente muito ruim, eu paro, porque existe tanta coisa para ser lida que eu acho que não vale a pena perder tempo por uma coisa que por algum motivo não está te agradando, não é para você. Quanto tempo você tira por dia para ler um livro? Com Depende licença, patrão. do tempo que eu tenho. Hoje em dia eu amo Uma tempo. meia hora, assim. Uma hora, meia hora. Você quer fazer alguma pergunta aqui para as meninas? Você quer? Eu? É. Eu estava vendo um comentário dela a respeito de ler um livro e parar de ler, porque o livro, quando realmente não chama atenção, é mais fácil parar de ler do que continuar lendo, que Perde não agrada, tempo, né? É isso que você pensa? Quando o livro não agrada, é isso. Ah, a que leitura, você tá né? Você está lendo o livro, não chamou atenção, não está te puxando para continuar, é melhor parar, né? Eu acho. Porque a leitura não agradou, às vezes não faz sentido, não estou entendendo, ou então não faz sentido. E às vezes assim, é um momento, às vezes não é um momento para ler aquele livro. Às De vezes você tá repente, em lendo. outro momento, você vai gostar. Já Agora- me aconteceu também. Estou lendo, esse livro. Não E gostou? você se sente uma escritora mais poética ou uma escritora mais técnica? Em que sentido? Em sentido daquilo que você escreve à sua volta. Eu acho que. Mais pro lado da poesia. Eu acho que eu sou muito ligada à poesia, então eu tenho umas preocupações bastante estéticas com a escrita, mas que também é técnica. Eu acho a poesia muito técnica, então eu fico até em dúvida por isso. É porque, olha, eu estou aqui, né? Eu posso estar aqui numa certa posição e que você, de repente, no foco do olhar, né, acha interessante. E eu, sem saber de nada, passei uma ideia para você. Essa ideia, ela vai ser escrita poeticamente ou tecnicamente? Eu diria poeticamente. Eu acho que o técnico vem depois, na edição. O foco, a visão. Eu acho que quando a gente escreve é uma coisa, quando a gente edita é outra muito diferente. É quando a gente vai reler o que a gente escreveu e aí vem a parte técnica. Você cortar, editar, reler, mas assim, não tem muito um pensamento técnico quando vou escrever. Que tipo de livro você gosta? Você gosta de livro com gravuras ou livro só escrito direto, sem... No geral, só escrito.
É Não que gosta de esse livro diálogo com aqui gravura? não tem, né? Não, tem. Alguns livros têm, trabalham com imagens, eu acho bem legal. Geralmente livros de poesia, trabalham, ou prosa poética, trabalham mais com imagens. Eu gosto bastante também de imagens. Olha, Fotografia. alguns anos atrás eu lia mais ou menos, pelo menos uns 2 livros em 3 meses. Depois eu fui parando. Então tem um livro que eu li, aquele livro, desde que eu li, eu devia estar com meus 18 anos, olha, né? Nunca esqueci. A Outra Face da Moeda é o título do. É do Sidney. Por aí. Eu acho que eu sei quem é. Né? Do- Sheldon, não sei o que, Isso, Sheldon. isso. Cara, Sidney Sheldon. sensacional aquilo. Até hoje, e eu li devia ter uns 18 anos. E eu falo para todo mundo, foi o melhor livro que eu li, fora o Monteiro Lobato, da minha infância, né? Tirando meu livro infantil, que é Monteiro Lobato, que eu também li quase todos. Entendeu? É Outra Face da Moeda. Eu li muitos outros livros, mas esse nunca saiu da minha mente. Tinha 18 anos. Isso é engraçado, porque eu tenho livros também que eu li muito nova, com 13 anos, que eu me lembro assim perfeitamente. Eu acho que talvez até pela idade, não sei, as coisas me impressionavam muito, eu ficava muito fascinada assim, pelas coisas que eu lia. Então, eu tenho alguns livros do Edgar Allan Poe, que eu gostava muito também do Edgar Allan Poe, que ele escreve mais horror, também mistério. E eu me lembro assim perfeitamente de Eu não gosto muito de suspenses, não, essas Uhum. não. Eu até leio, mas não gosto. Agora, o Sheldon, ele é sensacional. Sidney Sheldon. Eu li alguns livros dele também, mas faz muito tempo. Nosso programa está quase terminando. O que é necessário para ler, né? O que é necessário para uma boa, e o que motiva você a ler e o que é o necessário para uma boa leitura. Eu acho que o que me incentiva a ler é o prazer que eu sinto, realmente, assim, o prazer que a gente sente com a arte. Acho que a arte, ela nos dá um prazer mesmo e um acesso a sensibilidades. Eu acho que é a possibilidade de você entrar em contato com sentimentos. Eu acho que a arte é isso, né? A música, a pintura, a literatura, ela é um acesso que você tem a sentimentos, é um momento de sentir coisas. Então até algumas pessoas têm medo, por exemplo, de ler poesia. Porque eu não entendo. E às vezes não é para você entender, é para você sentir, não é da ordem do entendimento. Então eu acho que, para mim, a literatura tem esse espaço e eu acho que uma boa leitura é você estar aberto às diferentes escritas, diferentes possibilidades, enfim. Você lê em voz alta? Eu gosto de ler em voz alta. Eu acho que é assim leio, mesmo, mais, né? Sim, eu gosto. O programa foi maravilhoso, está sendo maravilhoso, tá? Então hoje pela rádio, pelo site da rádio, ao vivo, amanhã pelo YouTube e domingo ao meio-dia pela tvfaz.com. Eu quero agradecer a sua presença e gostaria que você fizesse as suas despedidas por hoje. Desses contatos, que aí no final eu vou me despedir. Bom, eu agradeço muito ao espaço e a conversa, que foi muito boa. E os meus contatos é Luísa Milchanovski, que se escreve. É Luísa com 2 E's. E aí é MILCZANOWSKI. Enfim, só vai ter eu lá. E eu tô no Instagram, tô no Facebook, tem o meu site, tem newsletter, que é e-mail que eu mando também. Então, pra quem gosta de receber e-mail, cartinhas, eu envio também. E é isso. E o livro, quem quiser comprar,
Pode comprar comigo ou pela Amazon, pelos sites. Pelo site. Tá em todos os sites, americanos, todos esses sites de venda. Não, deixa eu terminar aqui. Poeta é uma pessoa que, mediante a escrita, expressa emoções, cria poesia. Um poeta pode simplesmente escrever poesia, executar a sua arte para eles próprios ou para o público. Então eu gostaria assim de falar que essa bonequinha aqui é minha neta. É minha neta. Essa é a netinha da Jô. Minha neta.